Então, a gente vai falar o que é, também o que não é, né? O que a gente não classifica como paralisia cerebral. Então, só para lembrar, a gente está aqui dentro do grupo do que a gente chama de encefalopatias crônicas não progressivas, ou seja, são afecções neurológicas que resultam de uma perturbação do sistema nervoso central, de um processo que acontece perinatal, né, o pré ou peri ou pós-natal, nos primeiros anos de vida, geralmente nos primeiros 2 anos de vida, que deixa uma cicatriz no sistema nervoso central. Então, quando eu estou na frente da criança, o processo que levou aquele dano, ele não está mais ali, ele não está mais acontecendo. O dano já é um dano cicatricial. Então, o que eu estou vendo na criança é um quadro clínico estável, decorrente dessa cicatriz do sistema nervoso central e não progressivo. Então, a criança sempre vai tendo ganhos dentro do limite dela, podem ser maiores ou menores, mas ela nunca involui, ela nunca desce degrau. Então, se eu estou frente, por exemplo, a uma criança que ela está tendo uma involução, isso não é paralisia cerebral. Um quadro involutivo não é de jeito nenhum uma paralisia cerebral. Paralisia cerebral é um quadro motor, a gente vai ver a definição, que está dentro das encefalopatias crônicas não progressivas. Então, eu estou diante de uma criança que ela tem uma dificuldade neurológica decorrente de uma cicatriz, de um processo patológico que já aconteceu. Então, essa é a definição formal de hoje do que é paralisia cerebral. Então, paralisia cerebral é um grupo de distúrbios permanentes do movimento ou da postura e da função motora que são decorrentes de uma interferência, de uma lesão ou de uma normalidade não progressiva e que acontecem em um cérebro em desenvolvimento, ou um cérebro imaturo. Então, essa é a definição formal do que é paralisia cerebral. Então, a gente está, de novo, dentro de um grupo de encefalopatia crônica não progressiva, no qual predomina o distúrbio da motricidade. Então, é claro, vocês sabem disso, já viram vários pacientes com paralisia cerebral, com certeza, sempre tem pacientes nossos internados na enfermaria, mas mesmo no posto de saúde, eu tenho certeza que esses pacientes estão lá. Vocês já viram pacientes que têm paralisia cerebral e também têm déficit intelectual associado. Então, que tem um atraso do desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo. Isso pode acontecer, então, essa comorbidade, né, essa dificuldade ou essa anormalidade, tanto na esfera motora quanto cognitiva, ela pode coexistir, mas eu vou chamar de paralisia cerebral quando o que predomina realmente é o motor. E é importante, sempre que a gente dá um diagnóstico de paralisia cerebral, uma das coisas mais importantes para a gente é a gente saber o quanto que a cognição realmente se destaca ali do quadro motor. Às vezes a gente tem pacientes com déficits motores muito graves e que eventualmente não vão desenvolver linguagem por causa do quadro motor, mas que a inteligência é normal ou no limite inferior, ou um déficit intelectual leve, muito inferior, uma dificuldade muito menor do que a dificuldade motora. E a gente tem que saber reconhecer esses pacientes, porque pacientes com paralisia cerebral bem adaptados, eles podem ser extremamente funcionais. Uma sugestão que eu sempre dou para todo mundo, né? Vocês são novinhos, todas as turmas que eu pergunto, ninguém nunca assistiu, mas eu acho bastante interessante assistir esse filme, Meu Pé Esquerdo, é um filme com o Daniel Day-Lewis que ganhou o Oscar de melhor filme há muito tempo atrás, e que retrata uma pessoa com paralisia cerebral tetraespástica, que a gente vai ver o que é isso, mas que tinha aí um grau de cognição preservado. Então, é sempre importante a gente lembrar dessa dissociação do que é motor e o que é cognitivo. Paralisia cerebral, infelizmente, é bastante frequente no nosso dia a dia, a prevalência é alta, incidência também. Isso vem melhorando ao longo do tempo, principalmente pela melhora, na verdade, do pré-natal e dos cuidados de UTI neonatal.
mas a incidência mais recente ainda no mundo é ao redor de 2 para 2,5 para cada 1.000 nascidos vivos, e tem dois fatores de risco que são os mais importantes, que é o que se destacam, assim, realmente que vão ser responsáveis pela grande maioria dos casos, que é a prematuridade e baixo peso. Então, aqui a gente tem uma curva de, desculpa, de peso em relação à incidência de paralisia cerebral. Então, a gente vê que numa criança nascida aí por volta de 2 quilos para frente, a chance dela ter paralisia cerebral é muito pequena, existe, mas é muito pequena. Isso vai aumentando a partir de 1,5 kg, mas realmente de 1,5 kg para trás, menor do que 1,5 kg, essa chance é muito alta. Então, isso vai chegando aí próximo de quase 10%, quanto menor é a criança. E também em relação à idade gestacional que essa criança nasce, então um termo ou um pré-termo já tardio, o risco também é baixo, mas quanto menor a idade gestacional que a criança nasce, maior é o risco dela ter paralisia cerebral. Então, esses são os dois fatores de risco mais importantes. Esse é um dado que também é o mais recente que a gente tem, mas crianças com um peso de nascimento menor do que 2,5 kg, a chance de ter paralisia cerebral em países, isso aqui é idade de países em desenvolvimento, mas é um pouquinho melhor em países desenvolvidos, isso pode chegar até 50%. Bom, então, a gente já sabe o que é paralisia cerebral, a gente está na frente de uma criança que tem um quadro neurológico não progressivo, a predomínio déficit motor, e a gente usa uma classificação, na verdade, para a gente entender como é essa criança, como é a dificuldade motora dessa criança, como que eu vou precisar reabilitar essa criança, quais devem ser as comorbidades associadas dessa criança e qual deve ter sido a etiologia, se essa etiologia é compatível ou não com o quadro clínico. Então, a gente começa a classificar a disfunção motora pensando em todos esses componentes, na verdade, do que a gente vai fazer com a criança em relação ao manejo dela. Entender qual que é a etiologia, entender o que eu vou precisar de reabilitação, entender quais devem ser ou não as comorbidades associadas. Então, a gente separa, primeiramente, a gente classifica primeiramente a paralisia cerebral de acordo com a disfunção motora. Então, a gente tem 3 grupos de paralisia cerebral de acordo com a disfunção motora: a paralisia cerebral espástica, a paralisia cerebral corotetósica ou distônica, onde eu tenho distúrbio do movimento, e a paralisia cerebral do tipo atáxica. A paralisia cerebral do tipo espástica, que de longe é a mais comum, 80% dos casos, pelo menos, vão ser espásticos, eu vou ter essa anormalidade, a disfunção motora do tipo espástica, quando eu tenho uma lesão no trato piramidal. Então, vocês lembram lá, né, na neuroanatomia, a gente tem aqui córtex motor primário, as fibras do trato piramidal saindo daqui, mas a lesão não precisa estar exatamente aqui no córtex, né, do motor primário, porque essas fibras estão descendo aqui pela substância branca, vão passar ali pelo tálamo e depois descer para o tronco encefálico e medula, e se eu tiver uma lesão em qualquer parte desse caminho, essa criança vai ser classificada como uma paralisia cerebral. Aqui eu estou falando de lesão cerebral. A paralisia corotetósica ou distônica, eu vou ter quando a criança apresenta uma lesão nos núcleos da base. Então, a criança vai ter distúrbios do movimento, coreia, tetose ou, mais raramente, distonia. Então, tem que ter lesão no núcleo da base. Isso pode incluir tálamo, putâmen, caudado, mais comumente é putâmen e tálamo que vão estar lesados. Ela é relativamente rara. E a atáxica, eu vou ter essa normalidade motora quando a criança tem uma anormalidade no cerebelo, e aqui é bem raro, tá? Então, espástica, trato piramidal, corotetósica, núcleos da base, e atáxica, lesão do cerebelo. Se eu tenho uma disfunção motora do tipo espástica, eu subclassifico essa paralisia cerebral de acordo com o grupo muscular envolvido. A paralisia cerebral do tipo espástica pode ser hemiplégica, diplégica ou tetraplégica. Hemiplégica é quando eu tenho
os dois, um lado, né, o membro superior e inferior do mesmo lado acometido, diplégica quando eu tenho os dois membros inferiores e tetraplégica quando eu tenho os 4 membros acometidos. Eu posso ter sobreposição das disfunções motoras, então eu posso ter uma criança que tem uma paralisia espástica e coratetósica. No passado, vocês forem ler livros antigos, vai estar escrito que é uma paralisia cerebral do tipo mista, mas a gente não usa mais esse termo, a gente descreve a normalidade, então se ela é espástica e coratetósica, eu descrevo isso, espástica e coratetósica. E, como eu falei, sabendo o tipo de paralisia cerebral, isso me ajuda a identificar a etiologia, determinar prognóstico, qual que é a reabilitação, qual as comorbidades que vão vir associadas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a característica de cada uma dessas 3 disfunções motoras, 3 tipos de disfunção motora. Então, começando pela paralisia cerebral do tipo espástica, que é a mais comum, ela vai acontecer quando eu tenho um dano ao trato piramidal. E aí, qual que vai ser a clínica? Vocês lembram lá também da graduação, né? Eu vou ter uma síndrome do neurônio motor superior. Espasticidade, déficit de força, reflexos exaltados, e posso ter, em crianças pequenas, clonos, por exemplo, que é também um reflexo exaltado. Então, lembrar das características assim, do neurônio motor superior, uma hipertonia espástica, reflexos exaltados, eu posso ter sinal de Babinski, clonos, ou déficit de força, e uma dificuldade de isolar movimentos individuais, posso ter aquela postura, vou ter, na verdade, ao longo do tempo, aquela postura que a gente chama de Wernicke-Mann, com os membro superior fletido, mão fechada, com rotação interna, perna estendida com rotação interna, e eventualmente posso ter alguns movimentos involuntários mais muito sutis. Dentro da paralisia cerebral do tipo espástica, eu vou subclassificar, então, hemiplégica, diplégica e tetraplégica. A forma mais comum dentro da espástica, a espástica é mais comum. Desses 3 subtipos da espástica, a mais comum é a hemiplégica. Então, eu tenho um déficit de força em hemicorpo. Como que essa criança vai se apresentar? A paralisia cerebral do tipo hemiplégica, geralmente o déficit de força, ele vai ser sutil até o final do primeiro ano de vida. E isso é muito comum, na verdade, nessas crianças que têm uma paralisia cerebral, principalmente quando o déficit motor é um pouco mais localizado. Então, a criança que tem uma tetraparesia, eu vejo o déficit de força mais fácil. Mas quando ela é mais localizada como uma M, vai se evoluir como uma hemiparesia, eventualmente eu tenho que refinar um pouquinho o olho para eu ver. Então, esse recém-nascido, quando ele nasce, ele pode ter tido um evento intraútero, ele geralmente vai nascer bem, apigar bom, mama, vai para casa e ninguém percebe nada muitas vezes. A gente vai começar a prestar atenção que ele pode ter realmente uma assimetria de movimento quando a criança começa a levar a mão ao objeto, quando ela começa a segurar ou alcançar, que é por volta do 4º, 5º mês de vida. E aí que você começa a prestar um pouquinho mais atenção e ver que ela tem essa simetria. É claro que para um olho treinado, eventualmente, num recém-nascido, uma criança com 2, 3 meses, que você observa simplesmente a qualidade dos movimentos espontâneos, eventualmente você pode ver essa assimetria, mas é bem difícil de perceber. Quando a criança começa a levar a mão no objeto, aí a gente percebe que ela já tem uma dominância manual. E lembrar que quando a gente está falando de déficit motor em paralisia cerebral, eu não estou falando de uma criança que é hemiplégica, ela não tem uma força grau 0, ela mexe esse lado do corpo, mas ela tem um déficit de força, que pode ser maior ou menor. Então, eu posso ter crianças que o déficit é bastante acentuado, e por volta do 5º mês de vida, ela tem uma dificuldade até de levantar o bracinho para levar e segurar e pegar o objeto. Eu tenho crianças que vão ter um déficit mais sutil, então ela leva o braço, mas ela tem uma preferência por sempre estar levando o outro, porque esse dá mais trabalho. Mas se você segurar o outro, ela até tenta levar, mas com mais dificuldade. Então, esses detalhes, às vezes, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção no exame neurológico.
Lembrar que a gente não espera que a criança tenha lateralidade definida no primeiro ano de vida. Então, a maioria das crianças, ela vai, ao longo do tempo, quanto mais aumenta a demanda pelo uso daquele membro, mais ela para de usar, porque dá muito trabalho, principalmente se ela não tiver uma boa reabilitação. E aí começa a ficar realmente evidente essa dificuldade. Essa postura típica da síndrome piramidal, se a gente pega um adulto que tem um AVC, em poucas semanas ele está nessa postura aqui que a gente chama de Wernicke-May. Então, o membro superior fica fletido, com a mão fechada e rodada, o membro inferior estendido, também rodado para dentro, com o pé também rodado para dentro. Essa postura, criança só com paralisia cerebral, ela só vai assumir depois do segundo ano de vida. Então, por volta de um ano e meio, mais ou menos, que ela vai começar realmente a assumir uma postura mais marcada aqui de Wernicke-May. Antes disso, a gente não vai ver uma espasticidade tão importante. A criança com paralisia cerebral do tipo hemiplégica, ela sempre vai adquirir a marcha. Em geral, ela adquire a marcha numa idade muito próxima do normal ou um pouquinho atrasada. Então, um marco superior aí a um ano e meio para uma criança normal estar andando, a gente espera que a criança com paralisia cerebral do tipo hemiplégica vá andar por volta de 1,3 até 1,8, mas todas vão conseguir andar. E em relação a outras anormalidades, né? O que mais a gente espera nessa criança que tem paralisia cerebral hemiplégica? Ela pode ter déficit intelectual associado? Ela pode, mas é muito raro. A maior parte das crianças que têm paralisia cerebral hemiplégica tem inteligência normal. Em relação a outros tipos de comorbidade, as duas principais comorbidades que a gente vai falar em paralisia cerebral sempre são déficit intelectual e crises epiléticas. E epilepsia vai acontecer geralmente em um terço desses pacientes. Outras alterações que essas crianças podem ter, dependendo de onde está a lesão no cérebro, elas podem ter uma alteração do campo visual com hemenopsia. E como eu falei, a história pregressa, quando eu vou rever, eu vejo uma criança que está com um déficit, uma hemissíndrome, que a gente vai chamar na criança pequena, e depois uma hemiparesia na criança maior. E vou rever a história clínica dessa criança, a história pregressa da criança, geralmente é uma história nula, não tem nada que chama atenção. A gravidez foi tranquila, o parto a termo, peso adequado, sem uma clara história de intercorrência pério ou pós-natal. Isso é o mais típico. Então, mais comumente, na paralisia cerebral do tipo espástica hemiplégica, eu tenho uma lesão no cérebro, mas o momento que aquela lesão aconteceu é difícil de eu precisar, porque, em geral, essas lesões acontecem de forma silentes. Essas são possíveis causas relacionadas com paralisia cerebral espástica, tudo que pode afetar, na verdade, um hemisfério. Então, a principal causa são os AVCs neonatais e tudo que leva um AVC ao neonatal. Então, pode ser uma malformação cardíaca da criança que levou a um AVC, um distúrbio de circulação que pode ser um distúrbio hematológico da própria criança, ou uma alteração de circulação que aconteceu, na verdade, por estado de hipercoagulabilidade da mãe, como uma doença placentária, que levou a uma isquemia cerebral da criança, e pode ser um quadro adquirido naquele neonato que tem ele nasceu bem, mas ele tem qualquer outro quadro sistêmico, e aí ele precisa ficar um tempo na UTI neonatal, e esse cérebro da criança, por mais que ela seja termo, é um cérebro que eventualmente pode sofrer com uma hipoxemia, se ela tem um quadro pulmonar, por exemplo, ou se a criança faz uma sepse, com uma infecção de sistema nervoso central, e isso pode secundariamente também levar a um AVC já da criança recém-nascida. Então, todos os achados de imagem vão ser unilaterais nas crianças com paralisia cerebral do tipo hemiplégica. Aqui é um exemplo, então, de um AVC neonatal. A gente vê que tem uma leucomalácia aqui no território da artéria cerebral média. Um AVC muito precoce, antes de 20, 24 semanas, a criança não vai ter intraútero, a criança não vai ainda conseguir fazer uma gliose, né? Então eu não tenho essa
reação aqui do tecido. Isso também é um AVC neonatal, só que é precoce, e aí a criança acaba fazendo o que a gente chama de um cisto porencefálico. Então, essa criança vai evoluir com uma paralisia cerebral do tipo hemiplégica. Outras causas de paralisia cerebral hemiplégica são as malformações do desenvolvimento cortical. Então, aqui é um exemplo de uma esquizencefalia de lábio fechado, é uma malformação da fase de migração neuronal. Tem várias causas que podem estar associadas, genéticas, infecções, mas ela tem uma normalidade hemisférica que vai pegar ali o giro pré-central, então essas crianças são quase sempre hemiparéticas. Bom, então a gente saiu da forma espástica hemiplégica, que é a mais comum, e vai para agora a segunda mais comum, que é a espástica diplégica. E aí tem uma palavra que vocês têm que lembrar quando a gente pensa em paralisia cerebral do tipo espástica diplégica, é prematuridade. Porque a maioria dos espásticos diplégicos são uma sequela de uma prematuridade. Aqui eu tenho um comprometimento quase exclusivo dos membros inferiores, porque é quase. Membro inferior, superior, a força vai ser grau 5, mas às vezes a criança tem uma dificuldade, ou muitas vezes a criança tem uma dificuldade de coordenação. A gente fala que PC diplégico vai fazer fisioterapia motora para o membro inferior e terapia ocupacional para o membro superior, porque geralmente a coordenação é ruim. Como que evolui? Então, primeiro, qual que é o quadro clínico, né? Como que eu vou suspeitar que a criança ela pode evoluir com uma paralisia cerebral do tipo diplégica? De novo, nos primeiros meses de vida, o quadro clínico vai ser quase muito difícil de eu perceber que está acontecendo alguma coisa. Começa a chamar a atenção que a criança, ela até senta muito rápido, ela fica sentada sem apoio muito rápido, mas ela atrasa um pouquinho para rolar, ou ela rola pouco no leito. E aí, quando ela começa a precisar vencer um pouquinho mais a gravidade, a gente pode começar a perceber que ela tem uma movimentação pouco exuberante. Quando a gente faz manobra da beira do leito, a gente vê que a perninha dessas crianças tem uma dificuldade de se manter numa posição elevada, a perna fica caidinha. Algumas crianças elas podem também demorar um pouquinho mais para sentar, elas vão, quando começam a andar, essa marcha ela vai atrasar, todas as crianças vão andar também, mas aqui ela vai ter um atraso significativo, porque a hora que a criança começar a desenvolver a marcha, já no segundo ano de vida, na maioria das vezes, ela já está com mais espasticidade, o que atrapalha bastante aí o desenvolvimento da marcha. Então, essa é a postura aí que as crianças vão assumir, que vão começar a assumir, na verdade, isso gradativamente a partir do segundo ano de vida. Então, a marcha atrasa, e quando ela começa a acontecer, geralmente a criança já está evoluindo para essa postura, que a gente chama de postura em tesoura. As duas pernas estão rodadas para dentro, os joelhos se aproximam, e uma espacidade com uma discreta flexão aqui nos joelhos e a ponta dos pés dessa criança. Então, ela anda, e se ela não for bem reabilitada, ela vai ter bastante dificuldade para realmente progredir aí nas outras aquisições motoras, por causa da espasticidade principalmente. Como eu falei, nos membros superiores, a força é normal, mas é muito comum uma dificuldade de coordenação motora. E em relação aos as duas principais comorbidades, de novo, a grande maioria vai ter uma inteligência normal ou no limite inferior, um déficit intelectual leve. Epilepsia é um pouco menos frequente aqui, em cerca de 1/4 dos pacientes pode acontecer. A história pregressa, diferente da hemiplégica, que a história nula, aqui comumente a história é de prematuridade. E eventualmente a gente pode aí ter uma asfixia perinatal também nas crianças a termos. Então, por que é tão comum a gente ver paralisia diplégica especificamente no prematuro, na criança prematura? Eu vou passar aqui um slidezinho. Então, quais são duas coisas que muito comumente acontecem, né? Quais são duas sequelas que muito comumente acontecem no prematuro? Um é a hemorragia intraventricular. A hemorragia intraventricular, se tem uma hemorragia grau 4, ela vai passar aqui para o parênquima.
e bem perto do ventrículo. A outra coisa que é comum a gente ver no prematuro é uma leucomalácia periventricular, a criança evoluir no futuro com uma leucomalácia periventricular, principalmente nessa região posterior aqui do cérebro, porque aqui é um território de fronteira entre a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Então, essa área, uma hipóxia leve, já causa um dano significativo nessa região, que depois pode evoluir com uma lesão estrutural realmente, uma reabsorção aqui do tecido nessa região. Então, no prematuro, a gente comumente está falando de lesões que vão acontecer perto do ventrículo. E o que acontece? Lembrando de novo da neuroanatomia. A gente tem as fibras do trato piramidal que estão saindo lá da cápsula interna e estão descendo aqui pela substância branca, e as fibras responsáveis pela inervação dos membros inferiores, elas são mais mediais, elas passam mais próximas do ventrículo, enquanto que as fibras relacionadas com os braços, os membros superiores, elas são mais laterais. Então, quando a lesão ela está mais restrita, próxima ao ventrículo, eu acabo tendo só a forma diplégica. É claro que se eu tiver uma hemorragia muito grande ou uma hipoxemia muito grande, levando a uma lesão mais difusa, aí essa criança não vai mais ter uma paralisia do tipo diplégica, ela já vai ter uma paralisia do tipo tetraplégica, tá? Então aqui a justificativa do porquê é tão comum a gente ver paralisia cerebral diplégica nos prematuros. Bom, passando então para o quadro mais grave de paralisia cerebral. Então, a gente falou de paralisia cerebral espástica hemiplégica, diplégica, e agora a gente vai falar da forma tetraplégica, que é um pouco menos comum e a mais grave de todas. Aqui é aquela criança que tem uma lesão cerebral muito extensa e vai ter um déficit motor global. E o desenvolvimento dessa criança vai ser, como esperado, muito ruim, um desenvolvimento psicomotor praticamente nulo. Então, essa criança, o atraso do desenvolvimento já chama atenção muito precocemente, porque essa criança já vai atrasar para ter sustento cefálico. Algumas nem vão ter sustento cefálico a vida toda. Em todos, mesmo que ela tenha, todos os outros marcos vão atrasar significativamente. A grande maioria dessas crianças não vai conseguir andar e nem ficar em pé, eventualmente conseguem ficar em pé com apoio, mas a grande maioria não vai ter condições, não vai conseguir desenvolver marcha autônoma. Muitas dessas crianças nem a posição sentada vão conseguir adquirir, eles vão ter um tônus que vai fazer com que essa criança consiga simplesmente permanecer deitada, eventualmente com o sustento da cabeça. Como é um quadro motor muito grave, a gente vai ter também uma dificuldade de força de músculos relacionados com deglutição, com muitas vezes com a respiração também. Então, essas crianças também muito precocemente vão precisar de uma assistência nesse sentido e vão evoluir com o que a gente chama de síndrome pseudobulbar. Pseudobulbar porque tem essa dificuldade relacionada com músculos da face e região cervical, o que é controlado ali, em última análise, pela trato piramidal que está chegando no tronco encefálico, no bulbo. Por isso que a gente chama de pseudobulbar, que a lesão está lá no córtex. Mas o quadro clínico é de uma dificuldade de deglutição e, eventualmente, até de respiração. Na forma tetraplégica, como a lesão cerebral ela é grave, se eu não tenho, eu faço uma lesão no tecido cerebral precocemente, principalmente no primeiro ano de vida, quando o crescimento do perímetro cefálico é muito grande, se o cérebro não está crescendo, eu não tenho um estímulo para que o crânio cresça também. Então, essa criança acaba evoluindo com microcefalia, uma microcefalia adquirida. E uma deficiência intelectual grave, na grande maioria das vezes. Eventualmente, a gente pode ver crianças, dependendo do tipo da lesão, que tem um quadro motor grave e um intelecto razoavelmente preservado. Mas isso vai ser em menos de 20% dos casos. Mais de 80% das paralisias cerebrais do tipo tetraplégica, eu vou ter um déficit intelectual geralmente grave. E epilepsia em pelo menos 50% dos casos, porque a lesão também é bastante grave. Quando a gente vai para a história pregressa dessas crianças aqui, geralmente tem um fator de risco muito claro. Posso ter
prematuro com paralisia cerebral tetraplégica, mas mais comumente é um quadro da criança a termo que teve alguma complicação, na verdade, já gestacional. Trauma gestacional, uma infecção congênita, um gemelar, segundo gemelar, um gemelar que não se desenvolveu também, ou uma síndrome de transfusão gemelar, mãe com quadros graves, como eclâmpsia, e asfixias perinatais por causas diferentes. Essa criança geralmente já nasce mal, já nasce com Apgar baixo, já precisa de uma reanimação. Muitas vezes ela já vai para a UTI logo depois que ela nasce, seja porque ela faz ela nasce com um Apgar baixo, mas ela já vai ter uma dificuldade de deglutição, muitas vezes ao nascimento, e eventualmente uma dificuldade respiratória pelo quadro motor grave. E é comum também crises epiléticas começarem já no período neonatal. Em relação à neuroimagem, os fatores de risco vão levar a lesões cerebrais difusas. Então, aqui o que a gente pode ter são lesões cerebrais vasculares, a gente chama de ulegiria, quando eu tenho essas lesões que vão pegar o córtex e fazer esse córtex aqui, é uma lesão isquêmica precoce, que faz essa lesão parecendo um cogumelo, é isso que a gente chama de ulegiria. Quando eu tenho lesões difusas, ulegirias difusas, isso vai culminar com um quadro de uma paralisia cerebral tetraespástica. Quadros gravíssimos como esse, né? Isso é uma encefalomalácia multicística. Isso geralmente vem de uma encefalopatia hipoxisquêmica de um bebê a termo, mas eu posso também ter isso decorrente, por exemplo, de uma infecção congênita. E quadros de malformações muito graves, como uma hidranencefalia, que na verdade é decorrente de uma lesão carotídea bilateral. A criança tem só, na verdade, a parte posterior aqui do cérebro, um pouquinho da parte da região da artéria cerebral posterior e tronco encefálico. Isso é praticamente incompatível com a vida, mas essas crianças nascem, têm uma expectativa de vida muito baixa e vão ter uma paralisia cerebral tetraplégica se crescerem um pouquinho mais. As malformações do desenvolvimento cortical também podem ser causas de paralisias cerebrais do tipo tetraplégica, isso quando as malformações são bem difusas. Pegam os dois hemisférios e são difusas. Então, aqui a gente tem um quadro de lisencefalia, são todas lisencefalias, ou que a gente chama de lisencefalia, paquigiria, quando tem um pouquinho de giros, ou lisencefalia, quando o cérebro é bem liso. Isso é uma malformação grave da fase de migração neuronal. Bom, acabamos a parte maior, na verdade, que são as espásticas, as paralisias cerebrais espásticas, hemiplégica, diplégica, tetraplégica, e aí a gente vai para o segundo tipo de disfunção motora, que é a paralisia cerebral com acometimento dos núcleos da base. A gente pega principalmente tálamo e putâmen. E o nome para isso, vocês podem ver na literatura como coratetósica, paralisia cerebral discinética. Discinética é quando tem movimento involuntário, qualquer tipo. Ou paralisia cerebral distônica. Distônica é quando eu realmente tenho uma contratura muscular sustentada. Mas tudo isso faz parte dessas lesões dos núcleos da base. A paralisia cerebral do tipo coratetósica é mais rara. E como que se apresenta essa criança? Geralmente essa criança ela vai evoluir com esses movimentos, mas quando a criança nasce, ela não tem movimento extrapiramidal. Os dois fatores de risco bem marcados que estão associados com a paralisia cerebral do tipo coratetósica são a asfixia neonatal, principalmente no recém-nascido a termo, e isso é o que a gente mais vê hoje, ou kernícteros, que hoje é muito raro a gente pegar um paciente com kernícteros. Prematuridade pode ser um fator de risco mais frequente. Então, quando essa criança que vai evoluir com paralisia cerebral do tipo coratetósica, ela nasce, é uma criança que ela já tem esse fator de risco inicial, então ela até pode nascer bem e de repente ela ter aí a hiperbilirrubinemia e se não tratada evoluir com kernícteros, então ela já evolui com esse quadro neurológico inicial, mas que às vezes passa um pouquinho despercebido, ou geralmente ela já vai ter uma história de um Apgar baixo, com uma hipóxia de moderada grave ao nascimento, mas ela recupera e geralmente são crianças que passam pouco tempo aí numa
eventualmente precisam de uma reanimação um pouquinho mais prolongada, numa UTI, mas geralmente elas recuperam rapidamente e vão para casa. E aí, quando ela, nas semanas seguintes, o que a gente começa a notar nessa criança é uma hipotonia intensa. E se eu não tenho uma história pregressa, eventualmente até uma criança que a gente acaba investigando para causas centrais de hipotonias. Essa criança ela vai ter um atraso acentuado das aquisições motoras, então ela vai adquirir sustento cefálico, geralmente depois dos 6 meses de idade, ela vai sentar com apoio depois do primeiro ano, ela vai andar depois do segundo ano, mas a grande maioria realmente vai andar. Quando a gente não tem uma história muito marcada, ou quando a criança, essa hipotonia, esse atraso não foram muito bem observados, o que começa a chamar a atenção de movimento extrapiramidal é principalmente os movimentos da face, os movimentos ou discinesias bucolinguais anormais e, eventualmente, a criança que faz um opistótono quando eu manipulo. Esses são os indicadores mais precoces de distúrbio do movimento. Aquela criança que eu vou examinar, ela joga o pescocinho para trás e sustenta um pouquinho. Ou a criança que já está chegando aí no primeiro ano de vida e eu manipulo a criança, ela faz uma postura de Magnus Klein. E aí, para o final do primeiro ano de vida, se eu prestar atenção, eu começo a ver a criança fazendo movimentos que ela não para o tempo inteiro, mexendo a boquinha, linguinha para fora, o que eventualmente pode começar, se a criança já está mamando, já está se alimentando, fazendo a transição para alimentação sólida, a gente já começa a ver uma dificuldade de alimentação por causa desses movimentos. O movimento anormal mesmo, os movimentos extrapiramidais evidentes, eles vão aparecer geralmente no segundo ano de vida. E aí eu posso ter uma associação, posso ter a tetose, que são os movimentos mais distais, mas o que vai mais chamar atenção e o que é mais comum é a coreia, que é um movimento que vai pegar mais a região proximal, eles são mais amplos, como que a gente está vendo nesse menino. Então, a tetose, o movimento é bem sutil. Na Coreia, eu tenho movimentos que eles podem ser distais e proximais e são bem mais amplos. Essa é uma criança com uma paralisia cerebral do tipo de cinética. A criança aqui mais velha, vocês veem que ela está andando, e todos, a grande maioria vai andar, mas vê que ele tem esse movimentinho aqui do bracinho. Os movimentos involuntários entram aí no meio da marcha da criança. Essa é uma criança que tinha uma paralisia cerebral do tipo de cinético, do tipo coreotetósica pura, só a coreotetose. Muitas vezes a criança tem já a espasticidade junto com a coreotetose. Quando essa criança, então, começa a crescer, depois do primeiro, a partir do segundo ano de vida, então a gente vê que a criança começa a fazer esses careteamentos constantes, que são as discinesias orais. Ela tem uma dificuldade de adquirir linguagem, ela adquire muito rápido uma linguagem, porque a cognição vai ser geralmente normal nessas crianças, então ela adquire uma linguagem compreensiva, fácil, ela entende o que as pessoas querem e ela consegue se comunicar de uma forma não verbal muito rapidamente. Mas a comunicação verbal, o desenvolvimento das palavras da criança vai atrasar por causa da dificuldade motora. A criança vai, eventualmente, conseguir desenvolver uma linguagem, na maioria das vezes, eventualmente, quando o movimento extrapiramidal ele é muito frequente, a criança tem dificuldade de linguagem por causa da parte motora, realmente. Na evolução, ela vai ter muita dificuldade, principalmente na motilidade fina, por causa dos movimentos que estão sempre intrusos e são difíceis de serem tratados, difícil alimentação independente, ou fazer os movimentos independentes, na verdade, movimentos finos independentes para essa criança, eles vão ser possíveis, eventualmente, quando o quadro é um pouquinho mais leve, ou quando essa criança consegue um controle medicamentoso do distúrbio do movimento, ou uma reabilitação. A marcha é na maioria dos casos, tá? A paralisia cerebral coreotetósica, a inteligência é preservada na grande maioria das vezes. E aqui a gente sempre tem que prestar atenção, porque essa criança às vezes tem uma dificuldade motora tão grande e uma dificuldade tão grande de linguagem que se você não prestar atenção na criança pequena, você acha que a criança tem déficit, tem um atraso cognitivo e acaba
não valorizando, né, ou não dando as oportunidades adequadas para essa criança. A criança, quando tem a distonia, aí eventualmente pode ter um déficit intelectual. Quando a paralisia coriotetósica está associada ao quenícteros, a surdez neurosensorial é comum, e o sinal de Parinot, que é uma dificuldade da criança fazer a elevação do olhar. A neuroimagem nesses pacientes, ela pode ser normal, então a história clínica é mais importante do que a neuroimagem, mas eventualmente se a história clínica não foi tão típica assim, eu posso pedir uma neuroimagem, nem sempre é obrigatório, e aí a gente pode ver uma lesão hiperdensa desculpa, hiperintensa na ressonância ou hipodensa na tomografia na região de tálamo hipotâmico. E, por fim, o último tipo de paralisia cerebral, que é muito rara, é a paralisia cerebral do tipo atáxica, quando eu tenho uma lesão do cerebelo. E aí a criança vai ter uma síndrome cerebelar. Mais comumente, a paralisia cerebral do tipo atáxica, ela vem junto com a espástica. E é comum, por exemplo, a gente ver no recém-nascido prematuro apresentar um quadro atáxico junto com a diplegia. Então, ela é bastante, quando eu tenho só ataxia, ela é bastante rara. Quando a criança nasce, nos primeiros meses de vida, de novo, a única coisa que eu vou ver é uma hipotonia, que as crianças que têm, ou qualquer pessoa que tem uma síndrome cerebelar, ela tem uma hipotonia associada. Eu vou ter um atraso significativo do desenvolvimento motor, essa criança ela vai demorar para sentar, ela vai demorar para andar, mas, de novo, a maioria vai andar. E o sinal cerebelar, com uma ataxia de tronco, uma incoordenação de membro, a gente vai começar a ver mais claramente no segundo ano de vida. E a grande maioria dessas crianças com paralisia cerebral vão ter o que a gente chama de uma ataxia global, ou seja, ela tem uma dificuldade de tronco, então ela tem uma marcha ebriosa, uma marcha com base alargada, quando ela senta ela pode ter instabilidade do tronco e ela também tem incoordenação dos membros associado. O acometimento intelectual ele é variado, isso depende muito se eu tive uma lesão, por exemplo, isquêmica no cerebelo, que é mais raro, ou uma malformação do cerebelo, que é o mais comum, associado ou não a um quadro cromossomo, um quadro genético mais amplo. Então, a maioria tem um parto a termo, não tem uma história muito clara para nada, uma história geralmente sem fatores de riscos claros. Então, aqui eu preciso de uma neuroimagem, e aí o que a gente vê na neuroimagem é que aquela criança teve, eventualmente, uma lesão cerebelar isquêmica, ou mais comumente ela tem uma malformação do cerebelo. Então, um cerebelo que ele é menor, hipoplasiado, ou uma síndrome genética específica, como a síndrome de Gilbert, são malformações que levam aí a um quadro de uma ataxia, mas que são não progressivas. Então, por isso que a gente chama de paralisia cerebral do tipo atáxica. Por ser rara, a paralisia cerebral atáxica acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que ter certeza absoluta que essa criança não tem, na verdade, uma ataxia progressiva, uma doença neurodegenerativa com um quadro atáxico, principalmente porque é uma criança que ela vem com um atraso, mas quando a criança chega no segundo ano de vida, que ela já está sentando sem apoio, eventualmente tentando atrasada, mas tentando começar uma marcha, aí fica evidente o quadro cerebelar. E se eu já estou acompanhando a criança, às vezes o que parece é que ela ganhou uma síndrome cerebelar. A criança parece que não tinha e de repente ela ganha a síndrome cerebelar. Só porque fica mais claro da gente ver esses sintomas. Então a gente tem que ter certeza que isso não é um quadro neurodegenerativo. No dia a dia, na dificuldade de investigação, muitas vezes dessas crianças, o que a gente faz é excluir causas que são tratáveis, como, por exemplo, uma ataxia associada com deficiência de vitamina E acompanhar essa criança, porque em meses fica claro que, na verdade, a gente está na frente de um quadro de paralisia cerebral, um quadro não progressivo, do que realmente uma doença neurodegenerativa. Mas no mundo ideal, essas crianças devem ser investigadas não só com exame de imagem, mas eventualmente com outros exames subsidiários, sejam exames complementares como
dosagens de várias coisas diferentes, pesquisas em hemograma de alterações diferentes, ou de pesquisa de erro inato do metabolismo, ou muitas vezes realmente um teste genético amplo para as ataxias neurodegenerativas. Bom, então, só algumas palavras finais aqui. A gente falou dos tipos, o que é paralisia cerebral, os tipos de paralisia cerebral, e aí quando essa criança está no meu fiz o diagnóstico, sei que isso é uma paralisia cerebral, e aí o que mais que a gente vai fazer, por que eu posso fazer por essa criança, né? O dano cerebral já foi feito, e aí o nosso papel, na verdade, é a gente avaliar as consequências daquela paralisia cerebral. Então, a gente começa a avaliar isso por um exame neurológico, em que, primeiro, eu vou determinar o tipo de paralisia cerebral, mas também eu vou determinar quais são as consequências que essa criança já está tendo. Ela tem alguma deformidade? Ela tem alguma contratura? Como que está o desenvolvimento como que está a postura da coluna dessa criança? Ela está fazendo a marcha? Como que ela está fazendo a marcha? Então, aqui eu vou determinar se ela precisa, se eu preciso encaminhar para uma órtese, se eu preciso encaminhar para um ortopedista para avaliar a deformidade, acompanhar, sempre eu preciso, na verdade, mas qual a gravidade, né? Quão rápido eu preciso que o ortopedista avalie essa criança quanto a uma possível necessidade de uma correção de deformidade da coluna, ou eventualmente até de uma contratura, quando a espasticidade não foi bem tratada lá no começo. Eu preciso saber quando indicar medicação específica para tratar essa espasticidade, quando eu vou indicar, por exemplo, uma toxina botulínica para essa criança. Então, isso eu começo do exame neurológico. Essa criança também, eu preciso triá-la, eu preciso entender se essa criança tem comorbidades associadas. Então, a principal comorbidade é a cognitiva. E isso, como que a gente vai avaliar nessa criança? A gente vai avaliar pelo exame neurológico e pelo quanto que os pais contam para a gente. Qual o grau de atenção que essa criança tem, a compreensão naquilo que a gente fala, se ela tem um quadro motor mais leve, se ela está desenvolvendo brincadeiras específicas daquela idade. E muitas vezes na criança um pouco mais velha, o que eu vou precisar fazer para ela é começar a avaliar a possibilidade de comunicação alternativa. E isso me ajuda também a avaliar a cognição dessa criança. Ela pode não conseguir falar com a boca, ela não pode desenvolver a fala, mas ela pode desenvolver uma linguagem através de cartões, usando o computador, ou outras formas de comunicação alternativa que são essenciais para essas crianças. Toda criança com paralisia cerebral precisa de uma avaliação oftalmológica, porque é comum essas crianças terem alterações secundárias também, principalmente quando a gente está falando do prematuro. A avaliação auditiva também é importante, porque aquela lesão, principalmente quando eu estou falando em infecção congênita e evento hipóxico isquêmico, eu posso ter tido uma lesão mais difusa que levou a uma alteração auditiva. Então, essas crianças precisam passar por uma avaliação auditiva precocemente. E a avaliação fonoaudiológica para fala, né? Claro que tem toda a parte também de alimentação. E por fim, para a gente falar de etiologia, então, etiologia da paralisia cerebral, a gente fala de uma etiologia principal, né? Então a gente fala, por exemplo, a criança foi prematura e essa é a etiologia dela, a criança teve uma encefalopatia isquêmica, essa é a etiologia dela, mas geralmente a gente consegue identificar mais de um fator. E possivelmente também essas crianças, além do fator de risco, elas também devem ter uma predisposição genética para que aquele fator leve a uma dificuldade maior ou menor, ou leve a uma lesão maior ou menor. E o tratamento da paralisia cerebral ele é direcionado para o sintoma da criança. Então, rapidamente, essa criança precisa de uma avaliação quanto à alimentação, quanto à deglutição, ela precisa ser acompanhada a vida, vai ter que ser acompanhada a vida toda, isso tem que começar precocemente com fisioterapia motora, terapia ocupacional. Eu preciso de um controle da espasticidade, que deve ser feito, na verdade, por vários tipos de profissionais, então é o nosso papel como neurologista, mas também, eventualmente, pediatra que acompanha essa criança, ou ortopedista tem que acompanhar, o fisioterapeuta e muitas vezes o fisiatra ajuda também quando eu preciso indicar reabilitações mais específicas ou órteses específicas.
O que a gente espera, na verdade, com toda essa reabilitação, é impedir que a criança evolua para cá, para essas necessidades de correções adicionais, das deformidades dos pés, quando eu tenho uma espacidade muito grande, da escoliose, quando a criança tem uma fraqueza tão grande que ela acaba levando a uma lesão secundária da coluna, e é muito comum também nessas crianças, infelizmente, elas fazerem subluxações e displasias progressivas do quadril. Com o tratamento, a gente espera, uma das principais coisas, como a paralisia cerebral do tipo espástica é a mais comum, essa é uma das coisas que a gente foca muito no tratamento. Eu preciso melhorar a espasticidade para que a criança tenha ganhos motores. Então, se ela tiver muito espástica, ela não vai progredir nos ganhos motores dela, mas também para diminuir dor, que é o principal sintoma da espasticidade, e complicações como as deformidades com necessidade de correção cirúrgica. Isso pode ser feito por medicações orais, eventualmente a necessidade de toxina botulínica. Lembrar que essas crianças também vão ter outras comorbidades que são importantes que a gente acompanhe. Então, dor é um dos sintomas mais comuns em crianças com paralisia cerebral do tipo espástica e eventualmente também nas coratetóicas que não têm controle dos movimentos. Eventualmente, o controle urinário a criança pode ter e perder, ou nunca adquirir, quando é principalmente um quadro tetraparético. A hipersalivação é um problema grave nessas crianças, que o otorrino acompanha sempre com a gente, existe a possibilidade de tratamento medicamentoso, fono eventualmente ajuda, mas eventualmente precisa ir até para um tratamento cirúrgico, com remoção da glândula, para melhorar, porque o problema da hipersalivação é a broncoaspiração. A avaliação de alimentação nessas crianças também sempre é mandatória. É preciso que essas crianças, quando tem um quadro motor mais grave, estejam em acompanhamento. Então, as paralisias cerebrais do tipo tetraespástica têm que estar em acompanhamento precocemente com gastroclínica e gastrocirurgia para avaliar gradativamente aí a necessidade ou introdução mais precoce possível de gastrostomia, porque isso traz aí um benefício muito grande para a criança. E essas crianças fazem lesões secundárias, elas, quando não adquirem a marcha, elas não vão fazer a tração suficiente, não vão colocar o peso suficiente aí no osso para que ela tenha uma massa óssea adequada. Então, é preciso, muitas vezes, na maioria das vezes, repor cálcio e vitamina D para elas. E a doença pulmonar secundária, aspirações recorrentes, que é o que a gente tenta prevenir, tratando hipersalivação, usando gastrostomia precoce, que acaba sendo a principal causa de óbito nessas crianças. Crises epiléticas também são comuns, a gente não vai nunca triar crise epilética, se elas não acontecem, ótimo, se elas acontecem, aí a gente investiga e trata. Mas essas crianças também podem ter distúrbio do comportamento, com agressividade, alter e heteroagressividade. A criança que tem uma paralisia cerebral, principalmente tetraespástica, ela pode também desenvolver sintomas de transtorno do espectro autista. É comum essas crianças terem anormalidades do sono, do padrão do sono, muitas vezes trocando o dia pela noite, e são outras comorbidades que a gente investiga e trata.